Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é Poema e a gente tá aqui hoje para a leitura sobre a vida amorosa de vocês. Acho que vocês já devem estar sabendo o que você precisa saber sobre a relação com essa pessoa, né? Ou sobre essa pessoa que vocês não precisam ter algum relacionamento. E como que a gente vai fazer essa escolha? São 3 grupos. Aqui tem 3 músicas que eu intuí antes de começar. E vocês vão escolher muito intuitivamente mesmo qual desses papéis vocês gostariam de escolher. Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3, tá bem? Então, eu vou começar a leitura. Se vocês precisarem parar o vídeo para escolher, façam isso, escolham com calma. Enfim, é isso, vamos lá. Vou começar com quem escolheu o grupo 1, grupo 2 e grupo 3 eu vou deixar aqui. Vamos lá. Então, vou colocar as cartas pra cá, porque que bagunça. Vamos, antes de abrir aqui a música, pegar um arquétipo. Tô sentindo de abrir antes de começar essa leitura. Abrir a música, vamos lá. Vamos lá, o arquétipo, por favor, para quem escolheu o grupo 1. A gente precisa saber sobre essa pessoa, sobre a vida amorosa. Vamos lá. Vamos lá. The Riddle. Vou deixar aqui antes da gente falar sobre esse arquétipo. Vou abrir aqui. Ó, então, para quem escolheu esse grupo, vocês escolheram High Hopes, do Panic! At the Disco. Eu vou deixar um vídeo com a tradução dessa música aqui na descrição. Pode ser que tenha alguma coisa para você lá. Pode ser que essa música seja uma música que você esteja na cabeça, que você goste bastante. Talvez seja só essa confirmação de que essa leitura é para você, tá bem? Vou deixar ela aqui, não sei se vai dar para enxergar, mas não tem problema, né? Não tem importância. De qualquer maneira, pode ser uma música legal de ouvir. Não precisa ter nenhuma mensagem intrínseca, mas dá uma olhada, né? Quem sabe? Então, The Riddle fala sobre uma questão, sobre um mistério, fala sobre um quebra-cabeças, algo difícil de entender. E às vezes quando a gente tá naquele momento que a gente busca, sabe quando a gente busca uma mensagem certa, um entendimento sobre aquela situação? Essa carta ela fala, olha, espera, porque as coisas elas vão se mostrar no tempo certo. Você vai ter sabe o momento um aha moment? Você vai ter um lampejo, um insight que de repente vai aparecer sem que você esteja procurando. E pede para levar as coisas com leveza, né? Então, pode ser que você esteja obsessivamente tentando entender algo sobre a situação com essa pessoa, né? Pode ser que, de fato, tenham altas esperanças aqui, que tenham a ver com essa situação. Mas aqui pede, olha, leva com calma que você vai entender. Na hora certa você vai ter o lampejo, vai ser o insight, né? Enquanto isso, continue vivendo. Vamos ver o que mais vocês têm aqui para dizer. Ó, sucesso e crescimento. E fine balance. É interessante porque, assim, não há respostas mesmo aqui, né, nessa leitura. Porque as 2 cartas que saem, elas falam assim pra mim, olha, você precisa entender que as coisas, elas estão crescendo no escuro, tem alguma coisa que tá acontecendo sem que você saiba o que é isso, né? E você precisa encontrar um equilíbrio na sua vida hoje. Tem uma coisa assim é interessante porque tá me vindo em inglês. Don't let the overcome stop you. Não deixa com que o que você espera que seja o final, né, a resolução dessa situação te pare. Continue vivendo, né, independente disso.
Pede aqui pra tomar cuidado também com questões de codependência, tá? Vamos lá. Mais uma carta aqui pra gente tentar entender. Ó, eita Deus. Tem uma coisa aqui sobre essa situação que você acha que acabou, que finalizou. Então, é do tipo assim, você tá com uma mentalidade, tá, eu vou então seguir em frente porque não tem nada mais a acontecer nessa situação. Essa carta aqui nesse baralho, ela é a carta do mundo também, além de um as de ouros. Ela sai invertida, então fala assim, olha, peraí que não acabou não, ainda tem mais coisa pra acontecer. Então, sabe quando às vezes a gente não tem uma resposta, a gente se acostuma do tipo assim, tá, isso aqui não vai ter uma conclusão, eu não vou conseguir entender. Às vezes a gente não consegue mesmo ter as respostas e tá tudo bem. E aqui tá falando assim, que você, em algum ponto, né, não sei se você já chegou a isso, mas você vai chegar a essa aceitação. Mas aqui tá falando, olha, você vai ter essa resposta. Você tá achando que não, mas você vai ter essa resposta. Algo vai ficar claro pra você. Isso que você tá buscando entender, você vai conseguir, tá? Olha aí a estrela. E de fato é interessante, porque é algo que demora, né, a se mostrar, a se manifestar. Esse cavaleiro de ouros aqui, ele representa também a carta da estrela, que fala muito da espiritualidade, que dá um apoio para o que eu falei ali no princípio, que coisas crescendo no escuro, que a gente precisa ter fé, perseverança, que você vai chegar, né, sucesso e crescimento. Você vai conseguir realizar o que você quer, mas você precisa ter uma coisa aqui de dar tempo ao tempo, né? Dar tempo ao tempo. E esperar não esperando, sabe assim? Eu não sei o que vocês perguntaram, mas é tipo assim, é quase que uma coisa que não tenho, não tenho permissão para falar sobre isso. Vocês não têm permissão para saber sobre isso ainda, é algo que na hora certa vai se mostrar. Às vezes a gente não tá pronto, né, para receber certos tipos de informação, ainda que elas sejam boas. Enfim, às vezes a gente precisa mesmo esperar. Vai fazer o quê? Esperar os ciclos da vida, né? Conclusão aqui, por favor, para quem escolheu essa leitura. Conselho. Tá. Ó. Noutra a sombra. Interessante ter saído dessa carta, porque ela fala assim, né? Peço desculpas pelo barulho, não tem como controlar. Enfim, essa carta, ela fala muito sobre você olhar, sabe, para essas dificuldades que você tá tendo agora, do porquê que eu tô tão ansioso ou tão ansiosa. É como se você precisasse olhar para essas dificuldades que você tem agora de não ter essas respostas e para a maneira como você tá se sentindo com isso. E entender por que eu tô me nutrindo disso. Por que eu não tô, vamos dizer assim, bebendo uma água boa e eu preciso que essa situação aconteça? O que tem por debaixo desse tapete aqui, sabe? Tá pedindo pra olhar pra isso, tá bem? Então é isso. Pessoal que escolheu aqui, grupo 1, a mensagem foi essa. Espero que fiquem todos muitíssimo bem, ouvindo Panic at the Disco. E é isso, pessoal. Beijinhos de poema. Até logo. Pessoal que escolheu, grupo 2. Eu vou tirar primeiro o arquétipo aqui, a gente já conversa sobre a música. A gente já abre, já vai saber que música que é, tá bem? Vamos lá. Que é a mensagem sobre sobre a pessoa,
que eles mentalizaram aqui sobre a vida amorosa. Por favor. Uma só, né? Aí. The seed. A semente. Me veio uma música, eu vou deixar aqui, tá? Que é Oh Children, que é do Nick Cave and alguma coisa assim. Eu vou deixar aí. The seed. Vamos ver a música que vocês escolheram aqui. Eu vou deixar na descrição para vocês também. Quem escolheu You Are My Sunshine, do Johnny Cash, que eu vou deixar também aqui na descrição com a legenda, tá bem? Então, vamos tentar entender este arquétipo da semente. Quando a gente olha, né, para essa semente, fala sobre começos, sobre fertilidade, sobre construção, germinação. E fala que começos podem começar de muitas maneiras, né? Às vezes, não começa de uma forma bonita, né? Quando a gente vê histórias de começo de coisas, vamos dizer assim, que deram certo, muitas vezes tem muita complexidade, né? Às vezes a gente fica surpreso com alguns detalhes. São muitas camadas que revelam alguns detalhes que representam a maneira como aquilo se deu, né? Fala também de que os fins, eles denotam recomeços. Mas fala assim de uma energia de gerar algo que tá aí no seu redor. Então, não sei se é alguém que você conheceu, algo que tá começando, que tá recomeçando. Existe essa energia de fertilidade que tá ao seu redor. Pede assim pra você olhar, né, pra o que tá crescendo em você. E é interessante porque aqui no meio tem uma pérola, né? E a pérola, ela vem de um grão de areia, que fala, né, da história da pérola. É o grão de areia que ele vai machucando a concha até que ela vira essa pérola aqui, né? Então, tem essa coisa de um começo para formar algo que será importante, algo assim. Vamos tentar entender melhor o que tá acontecendo. Mistérios. Achei que essas leituras estão bem misteriosas. Vamos lá. Veio também Terrible Love, The National. Eita. Vou deixar aí na descrição. Olha. Os medos mais profundos. Tempos. Tô entendendo. Tá. É assim, ó, galerinha. Vocês aqui estão com essa energia desse algo novo que vem. Pode ser que vocês estão desenvolvendo sentimento por outras pessoas. Ou por outras pessoas. Achei interessante isso aqui. Pode ser mais de uma pessoa. E é algo que parece que você vem se fechando faz um tempo, né? E aí você se vê gostando, começando a gostar desse alguém. E aí o seu primeiro impulso aqui é, peraí, não, eu vou me fechar porque eu sei o que isso me causou em outros momentos. Eu já conheço como é que as coisas acontecem pra mim, tá? E aí vamos entender o que eles têm aqui pra dizer. The Moon. Um 8 de copas com a lua. We all have our best guides within us if only we would listen.
Isso aqui fala, pra mim, um 8 de copas com a lua, com o 9 de espadas, algo que se realiza, é alguém que volta do passado aqui, tá? E é algo que vocês, é assim, o medo, né, a barreira do medo é desse gostar de alguém. Não diria que é alguém que já te fez sofrer no passado que retorna, mas é aqui uma coisa de que vocês, pode ser que estão sonhando com essa pessoa por conta dessa carta da lua. Alguém que vocês tiveram que deixar para trás por algum motivo, mas aqui não sinto que foi porque a outra pessoa te fez algo, não. Foi por algum motivo, assim, de separação, questões da vida. De necessidade de se separar, assim, fisicamente mesmo. Meu Deus. E aí fala, né, que todos nós temos os melhores guias dentro de nós se nós nos permitirmos ouvir esse guia interno. E aqui é a intuição, tá? É mesmo, aqui é mesmo. Eita, Jesus, vamos lá. Intuição. 8 de paus. E vem aí. E vem aí muita gente, juro por Deus que aqui no fundo tá um rei de copas. Juro. Ó, essa pessoa vem de boinha, uma pessoa tranquilíssima. Você só vai estar aqui com esses escudos levantados por conta do que aconteceu no passado. É uma pessoa super carinhosa, super gentil, que de fato esse afastamento aconteceu por motivos da vida. E é alguém que vai vir aqui se comunicando com vocês. Esse 8 de paus, ele tá falando assim pra mim de mensagens. Que não, assim, tem uma coisa de que não puderam ser trocadas em outro momento. Mas que vem aí, tá? E você meio que tá se negando, né? A aceitar isso aqui. De que não, é isso mesmo que eu entendi, é isso que eu percebi. Talvez essa pessoa pode ser que nunca tenha deixado de gostar de vocês. Pois é. Vai ser algo bom aqui. Devagarzinho vão se abrindo no tempo de vocês. Vai valer a pena. Vamos aqui, conclusão, por favor. Interessante. Uia. Eita. Interessante, olha aqui, ó, transformação. Isso aqui confirma pra mim que pode ser de fato alguém do passado. Que vai acontecer essa situação diferente. Esse sofrimento inicial que aconteceu, né? Ele precisou acontecer para que vocês pudessem se reencontrar e formar essa pérola agora. A semente foi plantada lá atrás, para que agora vocês pudessem se reencontrar. Olha que bonito isso. Conselho, vamos lá. Conselho. Ó, que coisa linda. A metamorfose. Vocês parece que podem ter mudado bastante, né, nesse caminho da vida até aqui. Mas é isso, hora de reconhecer-se, de viver coisas legais. Antes de eu terminar, eu lembrei um pouquinho da tradução dessa música aqui, You Are My Sunshine, do Johnny Cash. A tradução dessa música, é ele falando, né? Por que foi que você me deixou? Você é o meu sol. Então tem essa coisa assim de essa pessoa se sentir mesmo deixada pra trás, sabe? De que foi deixada pra trás. Pode ser você também. E o que é que você tá fazendo com esse outro homem, com essa mulher? Então pode ser que vocês podem ter tido notícias um do outro em algum momento da vida e se sentiram mal com isso, mas agora tudo retorna aqui pra ser modificado, pra essa história ser modificada aqui
pro bem, tá bom? Achei linda essa leitura aqui. Lindíssima. Ah, deixa eu só pegar esse aqui. You are my sunshine, my only sunshine. E é isso, pessoal, que escolheu Johnny Cash, You Are My Sunshine, ou grupo 2. A mensagem foi essa, espero que fiquem todos bem. Beijinhos de poema, tchau, tchau. Pessoal que escolheu o grupo 3, a gente já vai abrir a música de vocês. Eu vou só tirar o arquétipo pra fazer... Epa, virou aqui, tá bom. Kairos. A música de vocês é Charlie Brown, do Coldplay. Vamos lá. Pode ser que tenha algo aqui pra vocês, pode ser que seja só uma música que vocês gostam, pode ser que seja só uma música legal pra vocês ouvirem. Pode ser algum sinal, vai depender aí do que vocês têm com essa música ou não, tá bom? Vamos entender melhor esse arquétipo? Kairos. Ele fala do tempo mítico, de sincronicidade, de alinhamento. Fala do tempo que não é linear. Fala sobre precisão. Sabe aquela coisa da hora certa das coisas acontecerem? E de que fala de que tudo tem um tempo de se colher. E principalmente aqui coisas boas, né? Colheitas de coisas boas. Então pode ser que vocês estejam esperando há um tempo por alguém, por alguma situação. Vamos entender aqui. Essa pessoa que vocês mentalizaram. E aqui tá falando que de fato tem o tempo certo para algo acontecer aqui entre vocês. Mestre. Escolher suas batalhas. Só que aí também fala de uma coisa assim, né? Que você se prender a isso é um aprisionamento. Você tá... vamos dizer assim, se aprisionando no sentido de você poderia estar tendo experiências importantes, de aprendizados importantes, que você tem escolhido não ter por conta dessa pessoa, você tem se prendido muito a essa pessoa. E aqui não tá falando, olha, isso não vai acontecer, tá falando, olha, isso tem um tempo, tem um porquê. Eu vou dar um exemplo, porque eu sou muito noveleira. E assim, teve uma novela que eu assisti que, eu não vou falar qual é, mas eu vou fazer uma descrição. Não precisa saber qual é, a gente precisa só entender a mensagem que eu vou passar aqui. E essa novela, ela me fez entender, não é que ela me fez entender, ela trouxe exemplos de como é que às vezes a gente passa por muitas almas gêmeas na nossa vida e a gente não percebe, sabe? Tem um personagem nessa novela que ele tem um grande amor, só que eles se separam por eventos da vida e ele demora muito tempo para se abrir. Porque ele acha, enfim, que ela traiu ele, assim, situações bastante difíceis. Então ele resolveu se afastar. E no meio disso tudo, ele encontra outras pessoas, mas ele demora muito para aceitar isso. E quando ele aceita, ele aprende coisas, ele vai aprendendo coisas sobre relacionar-se, ele amadurece, ele vai conseguindo entender melhor as pessoas, porque antes ele era uma pessoa muito cabeça dura. E aí quando ele reencontra essa outra pessoa, não é de primeira que ele quer ficar com ela, esse grande amor. Porque ele ainda vê ela com aqueles olhos do passado. E ainda nesse momento que eles se reencontram,
Ele tem muitas mágoas, então ele ainda vive outros relacionamentos. E só quando ele vai começando a entender que tiveram percalços, pessoas que colocaram situações, que muitas das coisas que fizeram ele acreditar não eram reais sobre esse grande amor, que ele conseguiu ver essa situação com clareza, conseguiu entender o que aconteceu e conseguiu se reaproximar. Então, não tô falando que vocês passaram por tantas dessas coisas assim, mas eu tô falando que às vezes a gente precisa ter muitas pessoas que passam por nós, que trazem ensinamentos importantes. Então, um pedido aqui que fala é não se feche, porque a vida tá tentando te trazer experiências, tá tentando te fazer amadurecer para que isso aqui aconteça lá no futuro, entende? Ó, vamos lá. Esclarece pra mim. A Torre. E que você precisa deixar pra trás essa obsessão. Porque as coisas elas vão acontecer. Essa história que eu acho muito interessante é de persuasão. Pra quem... tem um filme, né? Pra quem não leu, leia. Pra quem não assistiu, assista. As duas obras são muito boas. É um livro da Jane Austen, né? Que foi adaptada, eu acho que por um desses streamings que tem aí. E essa história, ela conta de uma pessoa que enganou a outra. Então, que enganou, então, vamos dizer assim, vou ter que contar também, né? Tem um casal, e aí eles acabam se separando, e aí eles se reencontram. E aqui nesse momento, é depois de um reencontro já, que essa aqui se finge de doente, é uma terceira pessoa, para que ele se case com ela. E não vou contar spoiler, mas assim, no fim dá tudo certo. Mas assim, é uma pessoa que tenta, uma parte terceira que tenta se envolver numa situação que ela não tinha nada a ver, sabe? Simplesmente por ambição. E aqui fala pra gente derrubar esse mestre interno, de ficar se fechando pra vida, porque as coisas elas vão se encaminhar, tá? Tem uma coisa assim, de não tentar fazer justiça com as próprias mãos, cuidar da codependência e seguir a vida, porque e confiar nela, tá? Confiar na vida, porque ela coloca tudo no seu devido lugar. Ó, escolha as suas batalhas. E você tem escolhido só essa parceria, né? Quando existem muitas outras. Tá falando, não se prenda, porque você tem muito a viver, muito a aprender. Pelas pessoas que vão passar na tua vida, tá? Dá um conselho aqui pro pessoal que escolheu. Conselho final. Ó. Clame o seu poder, porque de fato aqui você tá fazendo o quê? Você tá colocando o seu poder na mão, né, dessas terceiras pessoas que interferiram, que podem interferir nesse relacionamento, quanto dessa outra pessoa que tá vivendo a vida dela. Tá falando, olha, pegue o seu poder na sua mão de novo, viva o que você tem que viver, porque o que é seu vai chegar até você na hora certa, tá bom? Ufa! Pessoal que escolheu aqui a leitura número 3, ou Charlie Brown, o Coldplay, a mensagem foi essa. Espero que fiquem todos bem. Beijinhos de poema. Tchau, tchau.